Fala aí pessoal, tudo certo? Tá começando mais um Tá Ligado na Cidade. E aí gente, tudo bom? O Tá Ligado de hoje tá para todos os status de relacionamento, hein? Ou melhor, web relacionamentos. Se liga só. Hoje a gente vai debater as relações na era digital. Quais são os cuidados para quando você vai se envolver com alguém nas redes sociais? Para isso, os nossos convidados são a advogada especialista em direito digital, Andréa Alger, e o Leonardo La Rosa, especialista em cibersegurança. No quadro Tá na Rua, a gente foi ouvir a população da cidade. A pergunta da vez foi: o que você acha dos aplicativos de relacionamento? Tem também o quadro Câmara Repórter. Na reportagem de hoje, a gente fala sobre segurança de dados, como preservar a sua integridade quando você não conhece muito bem a pessoa. E para fechar, informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal no quadro Atividade Legislativa. Tá ligado? Tá começando. Vem cá, se é do time dos adeptos do web namoro ou se ainda faz como os incas, os maias, os astecas, só se relaciona cara a cara, você... Difícil, hein, Thiago? A gente tem vivido numa sociedade tão acelerada, resolvendo tudo pelo celular, que muitas vezes os relacionamentos também são transferidos para a internet, por que não, né? Ainda assim, tem quem caminha na contramão disso e preze por relações presenciais. Presenciais, tá raro isso, né? Quais são os cuidados, hein, gente, pra gente conhecer alguém de uma forma segura no ambiente digital? Será que tem algum jeito da gente se relacionar ali no cotidiano, nas redes sociais? Será que é muito diferente tudo isso? Quem vai embarcar nessa discussão com a gente são os nossos convidados de hoje, a Andréa Alger e também o Leonardo La Rosa. Gente, sejam bem-vindos ao Tá Ligado. Muito obrigada. Olá, muito obrigado. Primeiro de tudo, eu queria saber de vocês, né, Leonardo? O relacionamento, esse tema. Primeiro, relacionamento ali no ambiente digital, na internet. Qual que é a primeira coisa que te vem à cabeça quando fala de cibersegurança e o relacionamento entre pessoas? Olha, vocês já começaram a falar, o que veio na minha cabeça é golpe. 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 Isso já virou até tema de documentário. A gente sabe que existem muitas pessoas e o relacionamento, na verdade, como algo amplo, né? Não só o relacionamento romântico, os golpes cabem em várias situações. É isso mesmo, o digital proporciona isso, né? Você não sabe ao certo quem está do outro lado. Então, o golpe ele pode acontecer para amigos, para colegas e também em relacionamentos. Com certeza. Nossa. Mas aí a gente tem que pensar no amparo que a gente recebe do lado de fora da internet também, claro. né? Isso também existe, não é? Sim, a tecnologia está avançando e os relacionamentos também. E para isso, os golpes estão cada vez maiores também. E a legislação está acompanhando e tentando acompanhar essa tecnologia, o avanço da tecnologia, e nos dá, né, mais respostas e amparos jurídicos também. E, Andréa, antigamente a internet ela era mais ali texto, né? Vamos lembrar naquela época que você abria um site e lia e era isso que ela te proporcionava. Hoje em dia mudou totalmente a relação, são 1000 formas de conteúdo diferentes, você pode trabalhar na internet, você pode consumir, você pode comprar, tudo. Ter essas ferramentas que a gente já tinha no mundo offline antes, ali, disponíveis, faz com que a gente tenha que ter o mesmo cuidado, exatamente? Com certeza, né? Eu sempre gosto de fazer um paralelo para como tem como eu te afirmar que se tu sair na rua tu não vai ser assaltado? Não tem, mas tu vai tomar cuidados, não vai? Uhum. Então é a mesma coisa no mundo digital. Eu não tenho como fornecer um ambiente 100% seguro, né? Até um colega vai poder explicar melhor isso. Mas a gente não tem um lugar 100% seguro. Mas a gente pode tomar cuidados e se precaver, né? Para que a gente não seja uma vítima de um golpe, de não saber com quem a gente está conversando, o que a gente está comprando. Então, tem sim como a gente tomar cuidados para a gente não virar estatística, né? Bom, pessoal, vamos interromper o papo aqui no estúdio só um pouquinho para a gente levar essas questões aí para o povo na rua. A pergunta da vez foi: qual é a sua opinião sobre aplicativos de encontro e de namoro? Vamos ver. Qual é a sua opinião sobre os apps de encontro e namoro? Que eu penso que os aplicativos eles aproximam rapidamente as pessoas. Só que hoje a gente tem que ter um critério e observar os detalhes, tipo, ver se é uma coisa real, ver se a conversa é real, ver se a pessoa é real e não cair em qualquer comentário,
em qualquer assim aspecto de foto, ver se aquela foto está verificada. Facilita muito a encontrar uma pessoa, né? Mas temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa usa a imagem de outras, e eu aconselho as mulheres e os homens verificar o primeiro encontro, por exemplo, ser num restaurante, um lugar público, porque é segurança para ambos. E, claro, tomar muito cuidado com as fotos, que tem muito fake. Vê bem com quem que você vai, onde vai, deixa também alguém sob aviso, sempre, quando for encontrar alguém, porque a pessoa pode ser muito gente boa e ser o amor da sua vida, como pode ser um estelionatário ou algo do tipo. Acho que o contato diário, no dia a dia, eu acho que é muito mais viável, até mesmo porque o mundo digital está tirando um pouco isso das pessoas. Então eu tenho minha opinião dividida, mas eu acho que hoje em dia está bastante perigoso os golpes, inclusive digitais. Infelizmente as pessoas de má fé usam esse recurso para extorquir, né, abusar financeiramente ou de outras maneiras de outras pessoas, aproveitando de uma carência ou de uma fraqueza dessa pessoa, né? Tá perigoso mesmo, disso todo mundo sabe, né? Mas, Andréia, a gente vê quando chega nessa via de fato, a gente ter uma situação perigosa e criminosa, já ali na vida real, você cara a cara com aquela pessoa, talvez seja um caminho até ainda complicado, mas um pouco mais fácil de ser solucionado na justiça, né? E cada um ter que arcar com as consequências dos seus atos. Quando fica no ambiente digital e, de repente, a vítima acaba sendo vítima de um golpe mesmo, mas com um fake, uma pessoa que a gente não consegue identificar, essa vítima ainda assim está amparada de alguma forma? Sim, é possível sempre descobrir, né? Pode ser alguns casos mais complicados, outros menos, mas é sempre possível verificar quem está por trás. Então a gente tem aquela sensação de que estamos protegidos atrás, né, de um computador, de um celular, e que podemos fazer o que quiser, que não vai ter consequências. Vão ter consequências, sim. Mas é importante a gente até utilizar esse espaço para falar que muitas vezes as vítimas não procuram as autoridades por vergonha. Por vergonha de procurar e falar que foi vítima. Então, esse espaço aqui está sendo super importante, sim, eu parabenizo vocês. Obrigado. Porque tem muitas vítimas que não procuram as autoridades, que poderiam, né, ter o dinheiro, o ressarcimento, até em caso de estelionato sentimental, buscar, né, um ressarcimento pelo dano moral também, mas a vergonha, também a parte criminal também é possível, mas a vergonha impede de dar prosseguimento, né, na parte judicial. Isso é complicado. Quer dizer, não existe total anonimato na internet, é isso? Não existe. Sempre vai ficar algum fio solto que você pode identificar. Uma questão, quando a gente fala de anonimato na internet, é interessante porque alguém sempre sabe alguma coisa. E a gente pode entrar em vários termos técnicos, né? Mas basicamente o seu provedor de internet sabe o que você está acessando. Então, é o primeiro canal que você tem para sair para a internet. Ah, mas eu estou utilizando mecanismos de segurança, utilizo o VPN. O provedor daquele serviço sabe. Então, sempre tem alguém que tem algum tipo de informação. Então, é possível, sim, identificar. Claro, em algumas situações um pouco mais trabalhosas, outros mais simples. Como eu falei, o criminoso também acaba baixando a guarda quando ele vê que funcionou a primeira, funcionou a segunda, funcionou a terceira, ele baixa a guarda e aí acaba sendo mais fácil de identificar. E, gente, nós todos aqui, né, sem exceções, né, Thiago? Conhecemos o mundo sem internet, pelo menos como ela é hoje. A galera da nossa faixa etária conheceu. Exatamente. E acaba, o primeiro impulso, como a gente falou no começo do programa, né, acaba sendo aquela preocupação com a segurança. Mas será que entre os jovens, para quem já nasceu conectado, tem ali hoje o 16, 17, 20 anos, a preocupação é dessa mesma forma? Acontece assim também? É tão grande? Ou é será que é um pessoal que justamente tem a guarda mais baixa? Bom, por eles já terem nascido no cenário já digital, eles não têm as preocupações que nós temos, porque nós já vivenciamos o outro lado, sem internet. Mas tem uma outra questão importante. Eles se relacionam muito rápido já com pessoas mais ou menos da mesma faixa de idade.
E normalmente os golpes, eles acontecem com diferentes faixas de idade e também, quando há diferença as faixas de idade, e também numa técnica que a gente utiliza muito, que é de engenharia social. E aí, a engenharia social é tentar enganar você para você fazer alguma coisa que de repente você não faria se você parasse para pensar um pouquinho. Sim. Então, o atacante ele vai tentar identificar perfis que são perfis fáceis de ser atacados. Por exemplo, alguém que finalizou um relacionamento recente. Uma pessoa que está Mudou frágil foto de perfil. emocionalmente. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Aham. Terminou um relacionamento recente, a pessoa está fragilizada. Sim. Independente se ela provocou ou não, se ela foi a vítima, ela está fragilizada. Então é um momento que atacantes vão falar, opa, aqui eu acho que eu consigo alguma coisa. Na faixa dos jovens, como eles se relacionam sempre com o mesmo tipo, com as pessoas da mesma faixa de idade e que gostam das mesmas coisas, é um pouco mais difícil. E um atacante não tem tanto interesse num jovem porque ele não tem muito para oferecer. A geração mais nova agora, nem todos trabalham, então o atacante ele vai tentar, primeiramente, extorquir dinheiro, ele quer alguma vantagem financeira. Sim. Depois, se ele não conseguir, ele vai tentar causar outros danos para também resultar em dano financeiro. Então, o jovem, por ele não ser alvo nesse momento, ele acaba sendo muito mais, acaba agindo com menos segurança. Só que esse jovem, hoje, lá na frente, ele não vai ser mais jovem. Então, se ele não aprender a ter segurança durante a jornada digital dele, lá na frente, vai custar caro. Sabe o que falta? Falta a minha mãe na vida dessas pessoas. Que quando eu tava na internet, lá com os meus 14, 15 anos, ela ficava, não vai falar com qualquer um, cuidado com o que você fala, falta mãe e pai ali perto. Gente, ó, a gente tá quase indo pro intervalo, mas antes, uma coisa precisa ser dita aqui. Não importa, tá? Qual é o status de relacionamento de alguém? A violência jamais é aceita e existem leis que podem garantir que isso seja respeitado. Uma delas é a Lei Municipal 10.712 de 2023, a Lei Patrulha Maria da Penha. Ela tornou permanentes as medidas de segurança oferecidas para as mulheres vítimas de violência doméstica e determinadas pela Justiça de São José dos Campos. Na prática, a Guarda Civil Municipal faz visitas periódicas às residências das vítimas para verificar se as medidas protetivas que elas possuem contra os ex-companheiros estão, de fato, sendo cumpridas e respeitadas por eles. Se não estiverem, as autoridades podem dar andamento às ocorrências e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade dessas mulheres. Segundo a Prefeitura, atualmente mais de 100 mulheres possuem medidas protetivas emitidas pela Justiça e são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha aqui em São José. Se você, mulher, quiser conversar pessoalmente com o pessoal da patrulha, pode ir até a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher. O endereço é a Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, número 234, no Jardim Aquários. Mais informações sobre a Patrulha Maria da Penha você confere no site da Câmara, que é o câmara.sjc.sp.gov.br. Agora sim, tá ligado? Vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Tá ligado de volta com o quadro Câmara Repórter. Você já ouviu falar sobre estelionato emocional? É uma tipificação do crime de estelionato que está em discussão no Congresso Nacional. Mas quem vai explicar isso pra gente direitinho é o advogado e consultor jurídico Rafael Bizarria. Confere aí. O delito de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. É um crime que pode acontecer em detrimento do patrimônio e diversas situações podem caracterizar o delito de estelionato. Hoje em dia nós temos a figura do estelionato emocional, né? Ainda é um projeto em debate na Câmara dos Deputados, mas ele pode ser caracterizado com base na legislação que nós temos hoje no nosso país. Basicamente, comete o estelionato emocional aquela pessoa que, buscando ludibriar a vítima, se utiliza de um falso relacionamento, uma falsa relação de afeto para buscar uma vantagem financeira.
financeira, uma vantagem indevida. Existem vários exemplos. O exemplo de alguém que se utiliza, por exemplo, de um aplicativo de relacionamento para se relacionar com pessoas de poder aquisitivo maior e criando ali uma falsa percepção de relacionamento afetivo, de carinho e de afeto, acaba, por exemplo, pedindo a transferência de patrimônio, a utilização de dinheiro para falsas emergências, dentre outras situações que podem caracterizar o estelionato sentimental ou emocional. No caso de uma vítima entender estar numa situação de estelionato emocional, estelionato amoroso, ela deve procurar a delegacia de polícia o mais rápido possível, registrar o seu boletim de ocorrência, eventualmente requerer a aplicação de medidas protetivas, uma vez que a legislação que trata das medidas protetivas, a Lei Maria da Penha, também se aplica nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher, né? Nesse caso do estelionato amoroso. Também é uma coisa interessante que a vítima busque imediatamente alterar as suas senhas de banco, senhas de aplicativo, revogar eventuais procurações, dentre outras ações, visando a evitar a dilapidação desse patrimônio. Então, uma vez que nós temos um aumento, um recrudescimento dessa prática delitiva, dessas fraudes, desses enganos por meio digital, por exemplo, e também com a forma de relacionamento mais facilitada pelas redes sociais, é interessante que a legislação também traga mecanismos jurídicos adequados a tipificar essas condutas. Importante destacar na questão da novidade legislativa que o estelionato ele tem que ser comunicado tão logo a vítima tenha conhecimento de que está sendo vítima desse delito e tenha conhecimento de quem é o autor desse delito, uma vez que tem um prazo de 6 meses para que ela procure a polícia, sob pena de não haver uma eventual responsabilização criminal. A gente segue aqui com a nossa conversa no estúdio com a Andréa Auger e o Leonardo La Rosa. Gente, vamos falar agora desses assuntos que estão em alta na mídia, que a gente tem muitas produções, inclusive hollywoodianas aí falando, acho que a mais recente é Bebê Rena, né, que tá aí um sucesso na Netflix, todo mundo comentando nas redes sociais, que é justamente a história de uma stalker, né, quem não sabe, stalker, aquela pessoa que tá ali perseguindo alguma vítima ali, geralmente no ambiente online, mas muitas vezes isso acaba ultrapassando as fronteiras da internet também. Levando essa realidade em consideração, André, isso pode ser considerado um crime? Sim, é um crime, inclusive no Brasil, né? Já temos 3 anos que a lei de Stalker está vigente aqui no país. E a grande dificuldade, eu acho que tanto para a vítima procurar ajuda, ela entender que está sendo vítima de um crime de stalking. Porque diferente dos outros tipos de violência, é muito evidente quando está sendo agredido, né? Seja fisicamente, moralmente. O stalker, ele chega de uma forma que não é tão visível a violência. Então, uma pessoa, por exemplo, te enviar flores um dia, é um ato até carinhoso, né? Mas agora, quando a pessoa invade a tua privacidade, retira a tua liberdade, então, assim, o crime é exatamente tirar a tua liberdade, te agredir de forma reiterada. Só que a grande dificuldade é compreender o que é essa violência reiterada, que começa muitas vezes, até mesmo na série, é possível verificar que era uma pessoa gentil e começou a tirar a liberdade dele, de buscar os locais que ele frequentava. Então nunca é, né, inicialmente, uma agressão tão visível. Então tomar cuidado, assim, quando a pessoa começa a buscar os teus amigos, né, começa a frequentar locais que não frequentava, começa né, na forma online, buscar os perfis dos teus amigos e seguir os teus amigos, saber sempre onde você está. Então, esses cuidados é importante para a gente também entender quando começa essa agressão. Eu acho que o ponto muito interessante da série é isso, que não é visível, né, o momento que começa a ficar perigoso. Sim. Então, algo que é retratado na série também, que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, é que a vítima, no caso, era um homem. A gente sempre pensa na situação contrária, né? E ainda bem que existem leis que protegem as mulheres, porque, de fato, são mais do que necessárias, mas o oposto também pode acontecer. Com certeza. A lei, né, de stalking, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, mas é importante também saber que se a vítima for mulher, ela pode sim buscar a delegacia e até mesmo conseguir uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha. Sim. Então pode se juntar às leis ali, né, para dar uma proteção maior, porque a gente sabe que o número de vítimas mulheres é muito maior. Então, no Brasil, a gente tem ainda essa proteção pela Lei Maria da Penha. E, Andréa, uma lei como essa é um sinal de que, do ponto de vista da lei mesmo, como um todo, a nossa vida pessoal, eu digo offline, e online já são a mesma coisa, até do ponto de vista
disso, né? No caso da pessoa cometer um crime e tudo, já se trata de uma coisa só? Sim, a lei, né, de stalking, ela fala sobre o cyberstalking, que é, então, começa normalmente pela internet e depois acaba indo para a vida física, né? Então, hoje em dia, não tem mais como a gente separar, né? Eu acho que, se eu vou até entregar a minha idade aqui, mas a minha época era Mirk, né? Então, assim, era muito... Eu desconectava o computador, estava desconectada. Acabou. Agora não tem mais como a gente se desconectar. Então, as agressões que a gente sofria na internet há 10 anos atrás, hoje em dia, elas continuam na nossa vida. A gente está conectado. E mais intensas também, Exatamente. né? Então, se mistura, né? Então, a legislação, ela buscou dar resposta tanto no cyberstalking online, que seria o cyberstalking, como o stalking, que é a perseguição reiterada de forma física. Leonardo, o nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que você amarrasse esse papo todo pra gente com algumas dicas essenciais aí para o pessoal se manter em segurança quando estiver conectado. Perfeito. Uma questão importante quando a gente fala sobre stalking é muito cuidado com o que você posta na sua rede. Muitas vezes o stalking ele começa porque você postou uma foto de uma roupa não apropriada para um grupo de pessoas que você não conhece. Aquilo atraiu atenção e aquilo é o fiozinho que vai puxando e deixa eu ver qual é o telefone, deixa eu ver onde mora, deixa eu ver o que gosta de fazer e coincidentemente eu estou no mesmo restaurante, coincidentemente eu esbarrei na pessoa, coincidentemente eu tenho um endereço e eu mando alguma coisa de presente. Então, cuidado com os perfis nas redes sociais. Se você tem um perfil de influencer, porque hoje todo mundo quer ser influenciador, quer ter um monte de seguidores, você não tem problema nenhum com isso, você vai postar coisas abertas, não coisas privadas. Conteúdo privado, você vai compartilhar com aquele grupo de amigos, familiares que você tem. Então, muito cuidado quando você posta muito. Quem posta muito acaba postando muitas vezes o que não deveria. Então, esse é o primeiro passo. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. Uma outra questão que é extremamente importante é tenha hábitos saudáveis digitais. Cuidado onde você acessa, o que você acessa. Então, às vezes, na madrugada, sites que você não deveria acessar e você se cadastra em fóruns, fóruns de jogos, fóruns de conteúdo adulto. Normalmente, esses locais são locais onde reina a criminalidade digital. Então, você vai colocar os seus dados, seu CPF, seu endereço, seu telefone e você não sabe quem está do outro lado. Muitas vezes, dados desses sites são vendidos para cybercriminosos para poder perpetuar ataque. Ou mesmo o site não possui nenhum tipo de camada de proteção e os dados são vazados. E dados vazados podem ser utilizados para tentar extorquir você ou algum parente seu. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Foi um prazer. Um papo muito bom. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer, gente. Até a próxima. E é isso, gente. Mais um intervalo aqui no Tá Ligado, mas a gente já volta. E na volta tem o quadro Atividade Legislativa. De volta com o terceiro e último bloco do Tá Ligado de hoje. E com ele, o quadro que te deixa super bem informado sobre os trabalhos realizados aqui na Câmara Municipal. Esse é o Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. E aí, Lucas? E aí, tudo pessoal? Certo? Marvin de blusa de frio, a gente tem entende que por ser, quê, né? A gente errou feio no figurino hoje. Tá Eu tô frio protegido, aqui, quem preparado. tá em casa não sabe, mas só a gente começar a conversar assim, ó. Não reparem. Mas tá frio aqui, mas você tem notícias quentinhas. Quentes, isso mesmo. A gente tá falando, obviamente, no programa de vocês, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que tem a ver com proteção de dados, segurança de dados. E nem foi aquele passarinho azulzinho lá com 140 caracteres. Não foi. Então, pessoal, eu queria trazer um número para vocês e para quem está em casa, para a gente começar a pensar. 60 bilhões é um número muito grande, não é? Nossa, enorme. Seja lá do que for. Vocês sabiam que esse é o número de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil só no ano passado? Olha só. Obviamente são tentativas, Caramba. de fato não aconteceu, mas eu acho que isso tem muito a ver quando a gente fala em segurança de dados. Sim. Né? Ou seja, nossos dados estão em todos os lugares quando a gente está na internet, né? A gente faz cadastros em diversos sites, então a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem aí, obviamente, toda uma corrente aí de hackers e que podem utilizar esse dado, obviamente, para
coisas ruins, né, pra gente, ou seja, utilizar nosso nome, número, tudo mais. Então, pensando nisso, a Câmara aprovou um projeto de lei para criar aqui em São José um dia de conscientização sobre a segurança de dados. A ideia é realizar em janeiro, né, essa data, e a proposta é fazer com que a cidade possa desenvolver ações, iniciativas como palestras, encontros, lives, para estar reunindo a população e explicando por que é tão importante a gente proteger os nossos dados. Eu acho que no bate-papo vocês descobriram muito, Nossa, né, dessa demais, importância, demais. né? E nunca é demais, né? Na verdade, esses momentos de conscientizar e de levar informação são sempre muito válidos. Então, se a gente tiver, de repente, um dia, uma semana, um mês, não sei, né? Quanto mais tempo a gente usar para levar informação, melhor. Não, com certeza. Eu falo assim, quando a gente não tem uma data, a gente já não fala sobre o assunto, mas a gente tem pelo menos um dia, a gente já consegue chamar a atenção. E quem sabe desse dia, a gente consiga expandir esse assunto, né? A Câmara também tem alguns projetos mais em tramitação, e um deles é voltado essa tramitação para os idosos, que eu também achei bastante interessante, que é para trazer para os idosos conscientização sobre, no caso, a inclusão digital. Mas quando a gente fala de inclusão digital, a gente também está falando de contas, né, que a gente tem em aplicativos, em sites. Então, todo esse cuidado é pouco. A gente sabe que a população idosa ela é alvo de golpes e fraudes aí bastante. Então, ter também uma lei, ter uma proposta, uma política pública para poder conscientizar os idosos também, trazer esse tema da inclusão digital é muito importante. E a gente tem um outro, olha só que legal, a gente pega todas as esferas, um para idoso e outro para trazer para as escolas também. Olha só. Esse tema. O público que mais da inclusão consome, digital. talvez. Exatamente, ou seja, os jovens estão conectados a É. todo Dia momento. inteiro. A gente brinca, né? A criança nasce olhando para a tela, a gente Já tem tá com o aí- dedinho. As crianças não sabem ler, gente, mas isso é incrível, a criança não sabe ler, mas ela entra no YouTube e ela acessa o conteúdo que ela quer. Como a gente não sabe. Mas é importante a gente ter, né, essa alfabetização digital, tanto para as crianças quanto para as pessoas mais velhas que estão descobrindo esse universo online. Então esses projetos estão chegando em boa hora. Guerra, nosso tempo já acabou. Fundamental. Que pena, eu não falei nem para o Tomita colocar nada na tela. Olha Dessa aí. vez Põe uma não, imagem na mas eu tela, tenho por favor. certeza que o Tomita está atento e ele vai colocar algo em cima. Com certeza. A gente vai indo, mas lembrando, você que está conectado aí, que câmera que eu tô essa, você que está conectado em segurança, você consegue rever todo o nosso conteúdo da TV Câmara na internet, youtube.com/@TV Câmara SJC. E no Instagram também o mesmo, @TV Câmara SJC. Vambora. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Guerra. Tchau, tchau a todos conectados. Tchau.